Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mês de setembro é o mês da virada. Amém? Umas pessoas estão nos visitando hoje, nos alegra. Já deram bis a eles? Já deram livro? Então vocês não receberam como devem receber. Como é que os visitantes vão voltar? Cabeludo não precisa não, cabeludo já é quase de casa, né? Não, toda vez. Ele ganhou bis? Não. Já é a 15ª vez que ele vem. Ó, hoje é a última vez que vem como visitante, tá? Depois é a ficha de membro. Amém? Temos pessoas que nos visitam e a gente sempre faz questão de receber bem nossos convidados. Amém? Dando ali uma lembrancinha doce para eles. E também uma literatura. Amém? Nós temos uma parceria aí com a Central Gospel, né? E recebemos alguns livros lá do pastor Silas, livros que você consegue ler em 10 minutinhos. Patrícia Sérgio já ganhou esse livro? Já? Que vocês conseguem ler em 10 minutinhos, mas livros muito, muito bons aí para a sua meditação, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Irmãos, eu entrei aqui hoje com uma expectativa. Expectativa, eu disse na quinta-feira que ela não deve ser frustrada. Expectativa, ela só é frustrada quando nós colocamos a nossa esperança na terra. Quando a nossa esperança ela vem do céu, eu tenho certeza que as expectativas elas não serão frustradas. Tem um amigo nosso que de vez em quando canta aqui, o Jonathan Miguel, ele gosta de cantar assim: não se frustrarão. Eu não vou cantar, eu não canto igual a ele, né? Rapaz aqui falou, lógico, pastor, faz isso não. Mas ele canta essa música. Os planos de Deus, quem impedirá? Pode o vento soprar. Mas é isso aí, você conhece essa música, conhece? É isso, irmãos, os planos de Deus não se frustrarão. Amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu aí o evangelista Marcos, nosso amigo, irmão Marcos, né? Glória a Deus pela vida desse homem que teve coragem de escrever algumas coisas para a edificação da nossa fé. Amém? Marcos capítulo 5. Os nossos visitantes fiquem à vontade em acompanhar aqui do telão. Não se sintam constrangidos, fiquem à vontade no nosso meio. Vocês moram aqui no bairro? Deus abençoe vocês, tá bom? Se sintam à vontade. Marcos capítulo 5, quantos acharam, diga achei. Então, nós vamos ler do 1 ao 15. Você pode ler junto comigo? Está com a sua Bíblia aí? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo-lhe do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, a quem e nem cadeias podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes amarrado com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o deter ou amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe
respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro, no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o ex-endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Eu queria dar um tema para essa mensagem hoje, para nós começarmos o mês de setembro, que é o mês da virada. Miguelzinho pode até botar aqui, eu sei que a thumb é de quinta, mas pode deixar aí, setembro, o mês da virada. Eu quero trazer um tema para essa mensagem. Por quê? Porque para ter virada, a gente precisa fazer o quê? Trazer ordem ao caos. Então, qual é o título dessa mensagem? Trazendo ordem ao caos. Por quê, pastor? Porque você não pode começar nada de maneira errada. Como é que você quer começar um mês, mas todo errado? Como é que você quer começar uma virada se você não acerta as pendências que estão? Então, o que a gente precisa nesses dias? De uma palavra de ordem, para o caos se ajustar. Como é que eu vou projetar um novo mês, setembro, o mês da virada? Como é que eu vou projetar setembro, que vai ser o mês da minha virada, o mês da sua virada, se eu estou no meio de um caos, de um redemoinho? Não. Agosto passou, irmãos. Janeiro, fevereiro, março, já passou. O mês que as coisas que precisavam ser acertado e não foram, já passou. Setembro é um mês que nós precisamos o quê? Dar ordem ao caos. Para que a nossa vida possa realmente ter uma. Quantos desejam uma virada no mês de setembro? Diga amém. Então, para isso, irmão, nós vamos ver uma história hoje de alguém que teve uma virada na sua vida. Amém? Algumas coisas que você precisa saber desse texto. Primeiro, essa cidade chamada Gadara, a cidade dos Gadarenos, ela era uma antiga cidade grega, localizada na região de Decápolis. Era uma das 10 cidades na província de Decápolis. Tem como característica, ela incluía uma colina que proporcionava uma vista panorâmica da Galileia e das áreas circuncindantes. Era uma cidade, era igual Teresópolis. Eu amo Teresópolis, eu acho Teresópolis lindo, né? A gente subir a serra, chegar lá em Teresópolis, é um clima gostoso, é um clima agradável, né? Teresópolis é maravilhoso. Gadara é mais ou menos assim. Ela fica no alto de uma colina, e você tem a vista toda do mar da Galileia, da Galileia. Essa era uma das características de Gadara. Gadara também era uma cidade que era conhecida por ter teatros, templos, casas luxuosas. Ela possuía uma grande muralha de defesa para proteger contra as invasões. Quem não gostaria de morar numa cidade assim, irmão? Quem não gostaria de estar numa província que tem uma muralha para te proteger? Onde tem casas luxuosas. Ontem eu estava vendo uma mansão. Eu até pensei em comprar, mas eu falei, Carla, melhor a gente esperar um pouquinho. Ela só custava 12 milhões e 500. Num condomínio ali na Barra, né? Ela tinha acho que 6 quartos, 9 banheiros. Eu falei, vamos dar uma segurada um pouquinho. Depois, vamos juntar mais um pouquinho de dinheiro.
Mas que coisa linda, irmãos. Quando começa esses vídeos, a gente fica vendo esses vídeos, né? E o nosso coração enche de expectativa. De vez em quando a gente está triste lá em casa, a Carla fala, Marco, bota aqueles vídeos das casas para a gente ver. Eu falei, não, vamos ver. E ontem apareceu uma de 12,5 milhões. Falei, isso daí. Eu falei, Carla, você crê que Deus pode dar isso para nós? Ela falou, eu creio. Falei, também, então vamos trabalhar. Porque só quem fica com a boca aberta esperando comida é passarinho, né? Tem o nosso vizinho aqui que mora aqui, ele enche aqui de passarinho de manhã. Aí ele bota laranja, bota banana, troca água, comidinha. Aquele ali está com a vida boa, nós não. Só quem tem que ficar com a boca aberta é passarinho, irmão. A gente tem que trabalhar. E aí eu estava vendo, irmãos, a localidade, que coisa, só casa linda. E eu falei para a Carla, Carla, você observou um negócio? Sabe o quê? Não tem um Ford Fiesta. Não tem um Ford Fiesta igual o nosso, amassadinho do lado ali. Só carro importado. Então eu falei, vamos dar uma segurada, porque eu ainda não comprei o carro importado, né? Aí ela falou, ela entendeu. Mas que vista maravilhosa, irmão. Casas luxuosas. Piscina que sai de dentro de uma sala e vai para o quintal. Que coisa linda. Imagina você morar num bairro onde você acorda e só vê casa bonita, boa. Imagina você estando num lugar como esse, assim era Gadara. Você passa pelo templo da IBCAP e você vê uma catedral, não uma lojinha comercial qualquer. Você vê uma catedral espelhada, escrito Igreja Batista. Você fala, aquela ali é minha igreja. Que coisa linda. É estar num bairro, você respira até melhor. Os gordinhos têm até vontade de caminhar na rua. De correr, por quê? Porque está vendo coisa bonita. Agora, triste a coisa é correr na Prudente de Moraes, todo esburacado igual está agora, né? Os bueiros sem tampa, corre até o risco de você ter um acidente de trabalho. Mas Gadara é essa cidade, irmão. Gadara também era uma cidade que a economia era muito forte, por quê? Porque ela tinha agricultura, produção de vinho, produção de trigo. Era uma cidade muito próspera, porque tinha indústrias de cerâmica. Produziam vasos, recipientes de alta qualidade e eram exportados para outras regiões. Ou seja, os vasos que produziam em Gadara só na casa de pessoas ricas como Leandro. Tu olha na casa dele, tem aqueles vasos bonitos, ele fala, não, esse aqui eu comprei na Europa. Esse aqui eu comprei no sul da África. Só coisa bonita, irmão, só vaso bonito. Então Gadara, ela produzia essas coisas. Uma outra coisa também que Gadara tinha era uma população diversificada. Tinha muito grego, tinha muito judeu e tinha muito romano. A cidade de Gadara, culturalmente, isso também é história, era uma cidade que ela era muito influenciada pela cultura helenista, que é grega, né? Influenciada, que quando se fala helenista, se fala que é porque é influenciada pela arte, pela filosofia, pela arquitetura, né? Pelos grandes pensamentos. Essa era a cidade de Gadara. No entanto, nós devemos observar que Gadara também tinha uma cultivação de porcos, né? Só que tudo isso que eu te falei aqui agora, Mateus, é muito bonito, é muito legal, é muito bacana, mas a cidade, ela tinha ela tem um desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse, pastor? É um homem cheio de espíritos malignos, que segundo a Bíblia Sagrada, aterrorizava a cidade de manhã, de tarde e de noite. Olha que interessante, irmãos, o que a Bíblia vai dizer, que esse camarada, ele tinha sobre ele um espírito, que quando Jesus foi falar o nome, ele disse, eu não vou dizer o meu nome, por quê? Porque somos muitos, nós somos aqui uma legião. Você sabia que uma legião, por que ele diz legião? É muito por causa da comparação do Império Romano. Que uma legião de soldados romanos, ela podia ter entre 3.000 soldados a 5.200 soldados no fronte de batalha. Então, quando se fala assim, não vou te dizer o meu nome, porque nós somos muitos, nós somos uma legião. Sabe o que o gadareno está falando?
Aqui tem mais de 3.000 demônios alojados. Agora você observa que uma cidade que tem tudo para ter paz, uma cidade que tem tudo para prosperar, uma cidade que tem tudo para ir para frente, uma cidade que as pessoas desejam estar lá, por quê? Porque quem está em Gadara vive uma virada. Quem está em Gadara vive uma vida diferente e agora não consegue mais ter uma vida diferenciada. Por quê? Porque tem um caos operando no meio da cidade. É mais ou menos, mal comparando, é uma unha do dedo, quando eu chego na casa da minha mãe, que tem um barbeiro de frente agora. O camarada, meu amigo, ele bota o som 8 da manhã, lá em cima, e vai até quase 10 da noite. Tum, 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 tum. E sobe, desce, levanta, cai, pá. É assim o tempo todo. Outro dia, irmãos, eu cheguei na casa da minha mãe, quando eu comecei a descansar, começou o tum, tum, tum. Eu falei, Jesus, me segura, porque se o Senhor me der força, eu vou lá. Eu abri a janela, olhei para a cara do amado barbeiro, ele olhou para mim, quando ele olhou, eu fiz assim, fechei a janela. Eu acho que ele entendeu o recado, porque ele abaixou. E eu disse para minha mãe, e eu disse para minha sogra, que mora do lado da minha mãe, eu falei assim, se eu morasse aqui, eu não permitiria que isso acontecesse. Eu ia lá atravessar e ia falar, meu amigo, eu quero descansar, eu quero dormir. Você pode ficar com o seu som ligado, mas liga o seu som para você. O que é isso, pastor? É dar ordem ao meio ao caos. Tem coisa de 2 meses. Nós ajeitamos, não, tem mais de 2 meses, nós ajeitamos toda a fachada da igreja. Era uma fachada pequenininha, a cor era feia, nós pintamos, botamos uma fachada nova, botamos telões, canhões de LED, de luz LED para iluminar. Temos uma fotocélula ali, que quando escurece, acende e ilumina toda a região. E tem 2 meses, que quando a gente não está aqui, vem uma vinha uma rapaziada para jogar a carteada aqui. Primeira vez eu cheguei um domingo desse da igreja, os meninos do louvor já tinham falado, ninguém deu nada. Continuaram jogando. Eu cheguei e pedi para sair, aí o camarada esperou a rodada terminar para sair. Eu falei, é a primeira vez que eu falo, a segunda vez vai ter ação. Meu filho, Benjamin, pequenininho, veio na padaria com a minha sogra, quando passou, chegou e falou assim, papai, mamãe, o papai já falou que não pode ter jogo de carta na porta da igreja? Papai falou, por quê? Aí ele falou, porque o moço está lá. Aí eu falei, o moço está lá? Peguei o carro, dei a volta. Falei assim, eu só vou chegar e vou desligar a luz. Pronto, a calçada pode usar. Só que agora financiado com a minha luz, não. Cheguei, entrei, parei o carro, levantei a porta, vim, apaguei todas as luzes. Aí o moço se doeu. Ô meu amigo, como é que é? A gente está jogando aqui. Eu falei, você quer jogar? A luz pública está ali, o poste está para lá, vai para lá. Você está muito abusado. Eu falei, deu uma ordem ao caos. Aqui não, meu. Quer usar luz? Vai para o poste. Com a minha luz ninguém usa. Eu vou vir armado. Pode vir armado. Eu vou jogar aqui quando começar. Pode vir quando jogar o culto. Vamos ver quem está certo ou não. Eu pago aluguel em dia, eu pago água, eu pago luz, eu pago IPTU. E ainda sou protegido pela Constituição Federal, artigo 5º, que o espaço de culto é inviolável. Tu quer perturbar mesmo? Vamos ver quem está certo, quem está errado? Sabe o que fizeram? Pegaram um banquinho e saíram. Agora, se eu não dou ordem ao meu caos, o que está acontecendo aqui todos os dias? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, preste atenção, eu vou começar a pregar agora. Eu não estou aqui para arrumar confusão com ninguém. Mas eu quero dizer que se você não começar a dar ordem ao caos, você não vai viver um mês de virada. Então, Gadara tem tudo de bom, irmãos. Mas o que está acontecendo? Tem alguém que está perturbando. E aí, o que a gente precisa entender? Versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Versículo 5, Miguel, coloca aí primeiro, volta aí o 5.
e andava sempre de dia e de noite, gritando, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e se ferindo com pedras. E quando viu Jesus de longe, o que diz aí? Correu e... Primeira coisa que você precisa saber, o encontro da ordem com o caos. Nessa história, o homem possuído por demônios se aproximou de Jesus. E ao ver Jesus, os espíritos malignos reconheceram a autoridade e o poder do mestre. Ele não foi lá adorar e Jesus ia cair na enganação da adoração dele, não. Quando ele viu alguém de autoridade, ele falou, opa, chegou alguém que é maior que eu aqui nesse lugar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus encontrar o caos que está na tua vida, Ele vai colocar as coisas em ordem. Quando você que serve a Jesus, clamar a Jesus e falar, Senhor, põe em ordem o que está bagunçado, põe em ordem o que está errado, Ele vai entrar e vai trazer luz. Agora, tem coisas, irmãos, que é Jesus que faz, tem outra que somos nós que fazemos. Jesus vai ensinar uma parábola que uma mulher, ela perde uma dracma, uma moeda, ela tem 9. Ela perdeu uma. E eu não sei se você sabe que uma dracma equivale a quase um ano de salário. Então aquela moedinha que alguém poderia, pô, mas ela tem 9, perdeu uma. Não, aquilo era importante. Escuta o que eu vou te falar, se é teu é importante. Pastor, é meu cortador de unha, se é seu é importante. Isso é que a gente precisa entender, porque tudo que Deus dá para nós é importante e a gente não pode perder. Sabe o que acontece? As pessoas muitas das vezes querem desfazer das coisas que Deus nos dá. Se você compra blusa no Shopee, é do Shopee. Não interessa, é meu. Deus me deu condições e eu comprei no Shopee. Se Ele me der condições melhores, eu vou para Aleluia. Acabou. Agora, você tem que entender que o que é seu é importante. E ninguém pode desfazer. Mas é um Fusca que parece até o dos Flintstones. Não interessa, é teu. O meu Fusca está quase caindo no solo. O assoalho, eu vou quase com o pé na Paula. Não interessa, é seu. Eu moro, pastor, na última rua do último morro. Não interessa, é a sua casa, é seu. Aprenda a dar valor às coisas que Deus te deu. Aprenda a entender o valor das coisas que Deus te deu, querido. Por quê? Porque se você perder, vai fazer falta. Eu tenho certeza que até o teu cortador de unha alguém está de olho, porque não tem. Mas, pastor, o cortador de unha, eu só estou dando um exemplo. Então aquela mulher perdeu uma moeda. E ela poderia ter dito, Patrícia, é uma moeda só, eu já tenho 9. Não, mas ela disse, é minha moeda. Eu sei os esforços que eu fiz para ter essa moeda. Eu sei quantas vezes eu acordei cedo, peguei o Gramacho lotado, fui para o centro, fui para Tiradentes, fui para Central do Brasil. Quantas vezes eu fui no trem lotado. Eu sei quantas vezes eu batalhei para ter o que eu tenho. Então dê valor às coisas que Deus te deu. Não é meu, eu preciso da minha moeda. Aí sabe o que é que Jesus fala que aconteceu ali? Que aquela mulher, ela acende a luz. Porque quando Jesus chega, uma luz é acesa. Porque aquele que estava nas trevas, quando reconhece Jesus, vem para a luz. E aí, quando Jesus entra, pastor Elisete, quando a luz chega, aquela mulher percebe, Leandro, Igor, que a casa dela estava o quê? Um redevasso, redemoinho. A casa daquela mulher estava uma bagunça, estava igual a nossa casa na sexta-feira quando a gente chega, aquela bagunça. A Bia falou, igual o quarto do Leandro. Nem tanto, mestre. Quando a luz chegou, meu irmão, aquela mulher falou, meu Deus, misericórdia. Não teve língua estranha não, irmão, teve trabalho. Não teve marcha com varão não, teve trabalho.
ela teve que consertar, ela teve que arrumar a sua casa. E depois que ela arrumou a sua casa, ela conseguiu encontrar o que estava perdido. Sabe o que Jesus está falando para nós hoje? Que você precisa de luz. A luz precisa ir ao encontro desse caos que você está vivendo. Porque é só Jesus que pode mudar a história da tua vida, querido. É só Jesus que pode mudar, fazer o teu mês de setembro um mês da... O mês da... Você vai viver uma virada, eu creio nisso. Segundo, a ordem, ela vem através de um comando. Que comando é esse? Da palavra. Você precisa verbalizar as coisas, irmãos. Você está vivendo, você está vendo Golias do outro lado te afrontando. Você está vendo o gigante do outro lado te afrontando. E ele está dizendo que você não é capaz. Ele está dizendo que você não vai conseguir. Ele está dizendo que você é muito pequeno para esse projeto. Só que a palavra de Deus diz que você é capaz, que você pode e que em Deus você vai romper muralhas. Aí você tem que acreditar no que o gigante está dizendo ou no que a palavra fala. No que você crê? No que a palavra diz ou no que estão dizendo aí fora? Porque aí fora dizem, desde que eu me entendo por gente, dizem que está ruim, está em crise. Entra governo e sai governo, está em crise. Não, agora é o governo do Bolsonaro, é crise. Agora é o governo do Lula, está em crise. Desde que eu me conheço por gente, tem gente desempregada. Desde que eu me conheço por gente, tem gente na fila do hospital esperando uma vaga. Então, irmão, está sempre ruim. Só que aqueles que vivem com Jesus precisam declarar. Para você pode estar ruim, para mim é o mês da... Você vai estar lá na fila do emprego, alguém vai falar assim, caramba, é uma vaga, é 2 vagas só para 100 pessoas. Vai falar assim, não é 2 vagas não, é uma vaga só, porque uma é minha, porque é o mês da minha... Cara, é o mês da virada, irmão. Você tem que aprender a dar voz de comando, da ordem. Jesus mandou os demônios saírem daquele homem. E eles imploraram para ser enviado a um grupo de porcos que pastava na proximidade. E Jesus permitiu. Aí alguém fala, por que Jesus permitiu que os porquinhos, os demônios entrassem nos porquinhos? Por quê, pastor? Porque segundo Levítico, capítulo 11, versículo 7... Deuteronômio 14, versículo 8, há uma lista de animais que os israelitas não podiam criar e comer. Lembra que eu te falei que Gadara é um misto de pessoas? Tem judeus, tem gregos, tem romanos, e muitos dos judeus que se encontravam em Gadara eram judeus que já estavam mestiços, já tinham perdido a fé, já estavam misturados com o mundo, já estavam com a cabeça no mundo. Sabe aquele crente que você está falando para ele, não, irmão, isso aí é pecado, está errado. Não, tem nada a ver não, irmão, tem nada a ver não. Querido, isso vai te levar para o precipício, isso não é de Deus. Não, tem nada a ver não, pastor. São crentes que estão morando em Gadara, que estão fazendo aquilo que Deus reprova. E aí Jesus dá uma ordem de comando, sai dele, vai embora. Para que setembro possa ser um mês da virada, você precisa dar uma voz de comando no seu trabalho, na sua empresa, no seu relacionamento, na sua casa, no seu ministério. Precisa ter voz de comando, irmão. O diabo vem dizendo, não, eu coloquei o teu nome dentro da caveira. Então vai falar assim, está amarrado em nome de Jesus porque o meu Deus é forte. Dá voz de comando, irmão. Quer dizer que o Golias vem com ameaça e o exército de Israel está quietinho assim, ó. Aí vem um garoto, igual o Miguelzinho assim. Ô tio, vem, igual ele. Pastor, saiu aqui um negócio aqui da live. Vem ele. Ele com 12, 13 anos, com mais fé do que a gente aqui com 50. Lá na casa do Miguelzinho, o pessoal dele está falando, não vai conseguir, o Miguelzinho está falando. Vai conseguir sim, porque é o mês da...
É o mês da virada, irmão. Só eu que posso brincar com ele assim. Ô tia. Tem que dar uma voz o quê? De comando. Gente, às vezes você tem que chacoalhar a pessoa e dizer: Valéria! Acorda! Leandro! Acorda, meu filho! O diabo está entrando com um sapatinho de lã. A cerca está furada. Tem que consertar a cerca. As raposas estão entrando. Protege o rebanho. E às vezes, irmãos, a cerca está... Oh, aleluia, Deus está falando essa noite aqui. Às vezes a cerca que protege o rebanho está furada, está com brecha, e as raposas estão entrando e pegando as ovelhas e ninguém está atento. Mas Deus está levantando um nessa noite, que está dando uma voz de comando e falando: levanta-te, levanta-te desse chão, preste atenção, sai em nome de Jesus. Dá uma voz de comando lá, querido. Pastor, não estou conseguindo entender, eu vou orar. Deus, levanta tua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Deus, mostra para esse homem, mostra para essa mulher, dá visão espiritual, para ele ver, para ela ver, aonde está a brecha, aonde está, oh aleluia, aonde a caixa d'água está furada, por isso que está tendo vazamento. Mostra para esse homem, mostra para essa mulher. Ei, deixa eu te dizer um negócio. Tu tá vendo a parede úmida. Tu sabe que ali tem alguma coisa errada. Só que tem pessoas que às vezes estão tão cegas espiritualmente que não conseguem ver que a parede está úmida. Só que a umidade não começou agora. Ela já vem devagarzinho. E vem, daqui a pouco o que acontece? Solta o piso, solta o bar, solta a cerâmica, solta o embolso. Eu estou orando, estou declarando nessa tribuna que Deus vai estar abrindo os seus olhos para você ver onde está infiltrado. Onde tem infiltração, para que você possa dar uma voz de comando e consertar o que está errado. Jesus chegou naquela terra. E quando chegou naquela terra, os demônios falaram assim, ó: vou ter que ir embora. Por quê? Pô, chegou alguém que é mais forte do que eu. Mas tu é legião. Ah, mas esse daí, com o sopro da boca dele, manda embora a legião com tudo. Porque enquanto Jesus não chega, o gadareno, que está sob influência do mal, está tirando onda. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Mas quando Jesus chega, meu irmão, ele dá ordem ao caos. E para poder ter setembro de virada, você tem que clamar a Jesus, que é o dono de todas as coisas, para quê? Para que ele possa dar ordem ao caos da nossa vida. Terceiro, Jesus chegou na parada. Repitam comigo assim: Jesus chegou na parada. E se Jesus chegou, acabou para o diabo. Acabou, meu irmão. Acabou. Que isso? Acabou, meu irmão. Jesus chegou. Chegou a ordem, chegou a paz, chegou a alegria, chegou o sucesso, chegou a prosperidade, chegou a libertação. Jesus chegou. Jesus chegou, meu irmão. Oh, aleluia. Está achando que o meu Deus é Deus de barro? Está achando que o meu Deus foi esculpido numa rocha? Está achando que ele foi esculpido num tronco de madeira? Não. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne. Então, Jesus chegou na parada, meu irmão. Vai ter virada. Aí Jesus chegou. Tem virada. E o que acontece quando Jesus chega? Tem transformação. Versículo 15, coloca aí. Versículo 15, 5:15. E foram ter com Jesus. Lembra que Jesus chegou?
botou caos. O demônio falou assim, não posso com ele. Posso não. Melhor é pegar o meu banquinho e sair de fininho. Vou sair pela tangente, vou sair pela esquerda para ver se ninguém me vê. Só que Jesus já viu tudo, meu amigo. Falou assim, segura a onda aí. Ah, permita que a gente vá para os porcos. Vai para os porcos. Porque a lama é o teu lugar. Aí agora, o homem está lá, vivia cortado, cheio de cachaça, vivia doidão, se cortando, andando nu na rua, causando terror. E todo mundo, ó, não fala não que ele é o brabo. Ele é o brabo, é? Não fala não, não pode falar nada, porque ele é o que manda. Quem é que manda aqui? Quem manda aqui é Jesus. Jesus é o dono da parada toda, meu irmão. Jesus é o dono de tudo. E há um homem que se levante contra o poder de Jesus. Que Jesus fala. E aí o homem que era dono de tudo, que tocava o terror, olha o que a Bíblia fala. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera o quê? A legião. Quer dizer, ele já é ex alguma coisa, já serve de testemunho. Eu fui ex-endemoniado. Não tem? Tem sempre o ex alguma coisa dentro da igreja. Já tem mais um ex aqui. Esse aqui é ex-endemoniado. Esse aqui era do brabo. Falando nisso, eu lembrei do tio Chico, aquele farsante. Eu, quando era pequeno na fé, quando eu comecei na fé, eu e minha mãe, a gente ficava ouvindo a fita do tio Chico, DVD do tio... Hoje, mais um farsante. Só... Não é da sua época não, Paulo, é muito antigo isso. E aí, esse aqui dizia que era o tal. Quando Jesus chega, quando as pessoas vão chegar, ele está o quê? Assentado. Está no texto isso. Ele está o quê? Lê comigo, igreja. Então, o que Jesus faz quando chega? Bota a pessoa assentado. O que significa estar assentado? A pessoa agora, ela tem ordem. Ela tem agora postura. Porque quando Jesus chega, ele endireita até a tua postura. Eu sem Jesus, eu andava todo curvado. Parecia que eu estava abanando mosquito. Tá ligado, né? Quando Jesus chegou, minha postura mudou, minha mão, minha voz. Eu até dei uma engordada. Outro dia, minha sobrinha, que não está aqui hoje, ela colocou uma foto minha dela, ela devia ter uns 4 anos. E eu com aquela aparência de endemoniado gadareno, rapaz. Se você vê aquela foto e vê hoje como Jesus trabalha. Por quê? Porque até a minha postura, Jesus mudou. Outra coisa que Jesus mudou na minha vida, ó, vestes. Eu gostava de andar igual o dono da Boca. Bonezinho de abarreta, bermudão, cordão, pá. Andava cheio de... Arrastando Kenner, né? E aí, tá ligado? Pô, é o bonde. Você quer? Rua Alice, tá ligado? 351. Quando Jesus entra, meu irmão, muda vocabulário, muda veste de roupa. Algumas aqui andavam com o short da Sandrinha, da Babalu. Tu lembra, né? Fui lá atrás agora, né? Era igual aquela música, não vou nem falar, do filho do Zico. Eu gostava daquela. Ela chega vaidosa e sorridente, né? Quando Jesus chegou, irmão, mudou as vestes. Tinha uma mulher que era tão braba aqui nesse lugar que Jesus mudou, que andava até com a nuca careca. Mas Jesus mudou. Por quê? Porque quando ele chega, até as vestes ele muda. Você vai para um casamento, você vai com a camisa do Vasco? Tem gente que vai, porque não entendeu ainda. Não entendeu a cerimônia para onde está indo. Não que eu não tenho nada contra a camisa do Vasco, eu acho ela linda, bonita, bela, né?
Mas o casamento não exige aquela camisa. O casamento exige o quê? Um blusão, uma blusa passadinha, bonitinha. Amém? Você anda, né? Porque você vai para um casamento. Quer dizer, quando você está na presença de Jesus, irmãos, aquilo que você andava lá atrás, calça da gangue, não serve mais não. Eu estou indo muito longe, né? Vou voltar mais para perto aqui. Não tem esse negócio não, irmão. De calça apertadinha, pá, não sei o quê. Não. Quando Jesus entra, a pessoa muda. Por quê? Porque ela não precisa mais ser sensual para ganhar nada. Ela basta ser inteligente, atraente, bonita, cheirosa, ter um bom papo. A mesma coisa o homem. Ele não precisa mais mostrar os muques para dizer que ele é macho. A palavra dele vale agora. Às vezes é magro igual um graveto, mas a palavra dele é a palavra de homem forte. Eu falei, eu cumpro. Por quê? Porque Jesus entrou na parada, o caos mudou, não é mais caos, agora é tranquilidade. Então, chegando lá, o camarada estava e vestido, e em perfeito, não vive mais doidão. De vez em quando eu estou com a irmã Lourdes aqui na frente. A irmã Lourdes tem um empreendimento aqui, empresária das coxinhas, né? Vende uma coxinha aqui que é uma delícia, um cafezinho. De vez em quando eu estou aqui com ela tomando um cafezinho e passam as pessoas sem juízo. Outro dia passou um com máscara de palhaço e com cabo de vassoura. E aí, tá ligado? Tá ligado? Eu falei, quem? Ela falou, não, fica tranquilo, pastor. Isso aí passa toda hora para lá e para cá. É pessoas o quê, irmão? Sem juízo. E aqui a gente não está falando que a gente fala pro Leandro, juízo, não. É sem juízo mesmo aqui, ó. A pessoa está desequilibrada, irmão Vanilton. Por quê? Porque está sem Jesus. Usou tanta droga, bebeu tanto que começa, ó, o parafuso aqui ficar menor. Começa a ficar frouxo. Aí quando Jesus entra, Igor, a pessoa se encontra em perfeito. Aí, irmãos, isso é dar ordem ao caos. Jesus chegou na parada, aí as pessoas olharam e... Então, irmãos, visitantes, não se espante com o meu jeito. Volte nas próximas vezes. O que acontece quando tem ordem no meio do caos? As pessoas da região ficaram espantadas. Por quê? Porque Jesus começou a operar naquela cidade. Sabe o que a cidade do Rio de Janeiro precisa? Sabe o que o município de Caxias precisa? Não é um plano diretório para melhorar o município, precisa de Jesus, irmão. Sabe o que as pessoas precisam? É de Jesus. E eu não estou falando de religião, não. Porque pode parecer que eu sou pastor falando de Jesus, estou falando da minha religião, não. Eu estou falando que nós precisamos de Jesus, do que Jesus ensina. Porque se nós vivêssemos o que Jesus ensina, nós estávamos prosperando. Irmãos, Duque de Caxias era para ser um município um dos mais ricos do Rio de Janeiro e quiçá do Brasil. Nós temos uma refinaria no nosso município e a nossa gasolina é uma das mais caras. Cara, eu saio de Caxias, atravesso aqui a Washington Luiz, já estou na Brasil, a gasolina é mais barata, irmão. Tem alguma coisa errada, querido? Esse município era para ser super desenvolvido, não era para ter enchente quando chove, as ruas não eram para alagar, era para ter um plano diretor, era para ter um negócio maravilhoso viver em Caxias. Mas por que não? Por que não tem Jesus? Porque as pessoas que estão no comando, elas estão pensando nelas, não estão pensando no próximo. Me perdoa aí, mas é a verdade, meu irmão, é a verdade. Eu estou com uma pastora aqui, ó, que mora aqui em cima, na igreja dele aqui na Alcino Guanabara. Ela precisa fazer, qual é o exame mesmo que eu te mandei, Ana Paula? Uma tomografia com ressonância, ela precisa com urgência, porque ela tá com um tumor. E o médico precisa ver aquilo ali, para ela saber um centímetro, o tamanho, para saber o que vai fazer com ela. E ela não consegue o tumor, por quê? Com contraste, né, Ana Paula? E ela não consegue por quê? Porque ela não tem dinheiro para pagar um particular. E quando chega no público, não tem. Então o que a saúde precisa? De Jesus. O que o município precisa? De Jesus. O que as pessoas precisam? De Jesus. Porque se a gente tiver Jesus, a gente vai olhar o próximo e vai se amar. E vai amar o próximo como a gente se ama. Aleluia!
Porque Jesus também é justiça social, irmão. Ele também é. Ele chegou naquela cidade, ele botou tudo em ordem. E aí, eu já estou caminhando para o final, nós vamos embora daqui a pouco, mais alguns minutos. Qual é a nossa resposta frente ao caos? Aliás, eu vou melhorar. Qual é a nossa resposta frente à transformação que Jesus promove? Pensa aí rapidinho. Tem que falar no microfone para sair na live. Pensa aí rapidinho. Pensou? Agora vai para o texto. Versículo de número 17, amiga. Vai para o 16. E os que aquilo tinha visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Quer dizer, presta atenção. Isso não está aqui não anotei não. Isso aqui está vindo agora, iluminação do texto. Vai ter sempre alguém para denegrir a tua imagem. Presta atenção. Não vai nunca aparecer ninguém para falar assim, nossa, Patrícia, ficou bom o teu corte de cabelo. Combinou com esse óculos. Mas vai ter alguém para aparecer assim, nossa, tu está muito magra. Por quê? Porque essas pessoas aqui, em vez de contar do milagre, elas foram contar do incidente com os porcos. O que é mais importante, uma vida ou aquela manada de porco que foi? O que é mais importante, a transformação que Jesus realizou ou o caos que antes tinha? Porque tem muita gente que prefere o caos. Por quê? Porque leva vantagem. Tem muita gente que prefere o caos porque continua, me perdoa da expressão, mamando na teta. Tem muita gente que prefere o caos porque o caos promove dinheiro, promove licitação, promove promoção. Promove promoção é duplicidade, né? Não tem como. Mas, você entendeu? Então aqueles homens falaram assim, pouco me importa. O homem que foi curado, pouco me importa. Eu queria os porcos. Porque o porco me dava dinheiro. E aí, querido, deixa eu ser um homem de Deus para a tua vida hoje. Você vai colocar as coisas em ordem, Jesus vai chegar. É o mês da virada. E se prepara que eu vou. Grava a data de hoje, 3 de setembro. Que um dia você vai falar assim, pô pastor, o senhor falou é verdade. Eu melhorei, eu mudei, eu emagreci, eu caminhei, eu empreendi, eu prosperei, eu arrumei emprego. E as pessoas só lembram das coisas ruins que eu fazia, cara. Por quê? Porque nem todo mundo fica alegre com as suas conquistas. Nem todo mundo fica feliz com o seu sucesso. Tu acha que aquelas pessoas ficam felizes porque tu tá com o cabelo lisão, meteu aquela progressiva maneira, pá. Quer você com o cabelo enroladinho? Nada contra o cabelo enroladinho, que tem gente que gosta do cabelo enroladinho. Mas não, você entendeu? Não estou falando do liso ou do enrolado, eu estou falando da mudança. Pessoas não gostam que você mude, por quê? Porque elas não mudam. E se você não sabe, a Bíblia vai dizer que é uma nuvem de testemunho que nos observa. Você é observado. Pastor mora em cima da igreja. Quando você desce da escada, entra no corredor, sai pela calçadinha. Esse metrozinho de calçada entra aqui, as pessoas estão te observando. Olha lá, está de vestido verde. Nós somos observados, irmãos. O Igor está muito em casa, deve estar desempregado. É. Mas de repente o cara ganhou licença-prêmio no trabalho. Está construindo o quarto do José, do novo menino que vai vir. A Bia gostou, hein? Que quinta-feira ele saiu correndo aqui, a Bia está enjoada. Eu falei, meu Deus! Volta aqui para falar, eu só queria descontrair vocês. Sabe? Pô, tu viu o quê? Pô, o Igor trocou de carro. Deve estar roubando. A gente sabe que existem pessoas da falcatrua. Mas eu estou falando de homens e de mulheres de Deus, irmão. Por quê? Porque setembro é o mês da... Quem sabe esse mês tu não troca de carro? Só 2 pessoas deram amém.
Dá amém aí, esposa. Quem sabe esse mês tu não pinta a tua casa? Tem 3 anos que está faltando para pintar aquela casa. Esse é o mês da virada. Vai pintar a casa. Alguém vai falar assim, alguma coisa aconteceu. Será que eles vão se mudar? Estão pintando a casa? Porque, irmão, nem todo mundo se alegra com as tuas conquistas. E pasma que eu vou te falar, dentro da tua casa. Não é casa, é família. Não é família, é parente. Nem todo parente se alegra com a tua conquista. Não, tu viu? O quê? Pô, a Carla tá andando com a bolsa da Santa Lola. Não, é do Shopee. Não, viu o escarpão dela? Não, ela comprou ali com a Cristiane ali, no brechó. Comprou ali no brechó da igreja. Por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas não se preocupam com a tua melhora. Elas querem que você continue no mesmo nível delas. Só que o setembro é o mês é o mês de mudar de nível. Aleluia. É o mês de subir mais um degrau. É o mês de olhar as coisas medíocres de cima para baixo. Não mais de baixo para cima. Ei, Deus não te chamou para comer migalha que cai da mesa. Deus te chamou para sentar na mesa. Tem lugar na mesa para você? Tem lugar na mesa para você. Diga para a pessoa que está do seu lado. Tem lugar na mesa. Agora, está preparado para comer? Porque na mesa tem fartura. Meu Deus, eu tenho que terminar o culto, mas o Espírito Santo vai me lembrando de coisas aqui. Mefibosete, mês da virada. Mefibosete está no lugar chamado Lodebar. Terra do esquecimento, terra do nunca, terra do nada. Está lá em Lodebar. Eu ia dizer um bairro aqui de Caxias, mas não vou falar não, pega mal. Está lá em Lodebar. Aí, o rei está sentado na mesa, Sérgio. Está lá comendo, bebendo. E o Espírito do Senhor faz ele lembrar. E aí, antes de todo mundo começar a comer, ele fala assim, calma aí. Vamos orar antes de comer. Aí todo mundo já ia, calma, vamos orar antes de comer. Calma aí. Não tem ninguém da casa de Saul ainda que eu possa honrar? Aí alguém falou assim, tem um. Quer dizer, sabiam que tinha um? Se você não fala, a pessoa fica quieta. Já aconteceu isso contigo? Fulano, porque tu não me falou? Não, eu esqueci. Não, porque eu não queria te aborrecer. Deus está falando. Não, tem um. Filho de Jonathan, neto de Saul, que está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Sabiam até onde ele estava, irmão. Sabiam de quem ele era neto. Sabiam de quem ele era filho. Sabiam no bairro que ele estava e na casa que ele estava. O que isso quer dizer? O que Tiago fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí o que acontece? Davi falou assim, não, então ninguém come mais nessa mesa, enquanto esse camarada não vir para cá. Manda preparar um cavalo, manda preparar uma carruagem e vai lá buscar ele. Mefibosete está lá porque ele tem problema nas pernas. Deve estar passando, comendo pão que o inimigo amassou. E se pão tiver, está lá. Mas quando ele menos espera, tem uma comitiva real entrando naquela cidade que ninguém entra. Tem oficiais do rei saindo do carro e batendo até a casa dele. Ele falou, fiz besteira, alguém vai me prender. E quando chegam na casa dele, agora fala, Mefibosete, cadê você? Sou eu. Então, meu irmão, se levanta, se arruma, sai daí, porque o rei está te chamando. Mas vou morrer, não. O rei vai te honrar. Mefibosete sai de lá, olha a história. Mefibosete sai de lá, já toma um banho, corta o cabelo, bota uma roupa bacana. E agora, de manhã, ele está comendo migalha. De tarde, ele está almoçando na sala do rei.
Porque setembro é o mês da... Então, irmão, de manhã você pode estar comendo pão duro, mas de tarde Deus pode estar mandando banquete para você. E aí, a tua fome define o que você vai comer na mesa. Por quê? Porque tem pão. Repita comigo, tem pão, tem vinho, tem cordeiro. E aí, vai comer o quê? O que a tua fome pedir. Porque o rei disse, ninguém come nessa mesa enquanto Mefibosete não chegar. Ninguém come nessa mesa enquanto Mateus não chegar. Ninguém come nessa mesa enquanto a pastora Elisete não chegar. Ninguém come nessa mesa enquanto o Miguelzinho não chegar. Ninguém come nessa mesa enquanto a Patrícia não chegar. Está pensando que vai dividir os espólios? Não. Só quando a filha do rei chegar. Está achando que vai comandar tudo? Que sabe de tudo, porque tem alguém na mesa que sabe de tudo, irmão. Deus está falando aqui nessa noite. Tem gente na mesa que sabe de tudo, mas Deus está parando a movimentação. Por quê? Porque enquanto o filho e a filha do rei não chegar, ninguém come, ninguém toca, não divide nada, não tem herança, não tem dinheiro, não tem porção, não tem quinhão, enquanto o filho e a filha do rei não chegar para sentar na mesa. Porque setembro é o mês da... Você tem que crer nisso. Eu vou bater muito nessa tecla. É o mês da virada. E aí vamos voltando aqui, porque eu já avancei. Parei no 15, né? No 16. Aí, e aconteceram que endemoniadas foram falar acerca dos porcos. Aí o 17. E começaram a rogar que saíssem dos seus territórios, dos seus termos. Qual é a sua reação? Qual é a sua resposta diante da transformação da ordem? Uns recebem, outros falam assim, eu não quero. Então escuta o que eu vou te dizer. Nem todo mundo está preparado para essa mensagem. Nem todo mundo está preparado para um mês de virada. Nem todo mundo está pronto para receber aquilo que Deus tem. Por quê? Porque primeiro tem que acertar aquilo que está errado. Sabe o que esses homens estão falando, Jesus? Mete o pé daqui, sabe por quê? Que a gente prefere viver errado. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheci uma pessoa e minha esposa estava comigo na conversa. Ele é crente, eu já falei isso para vocês aqui. E ele tá no mundo afastado, sei lá. Chamei ele na minha casa para ele fazer um serviço. De vez em quando ele até assiste a live. E ele sabe o que eu estou falando. E eu falei assim, rapaz, vai lá para a igreja, a gente está precisando de um baterista, saxofonista, de um tecladista, de um baixista. Não precisa de gente lá, vai me ajudar lá. Ele falou assim, pastor, até acompanho vocês, tenho até vontade de voltar. Falei, por que não volta, rapaz? Ele falou assim, porque se eu voltar, eu tenho medo que a minha vida que está dando certo aqui possa voltar a dar errado. Eu falei, que isso? Ele falou, depois que eu saí da igreja, a minha vida mudou. Falei, que isso, cara? Tu é crente falando isso? Não. E eu sei, se eu voltar, Deus vai tirar para me apertar novamente, então eu não quero. Eu falei, cara, não faça isso. Teu lugar na casa de Deus. Tem um teclado te esperando, tem um sax, tem uma bateria, tá lá te esperando. Não. Tempos depois eu encontrei ele, e aí, voltei, o que eu te falei? Deu tudo errado. Falei, cara, não é porque você está na presença de Deus, deve ser porque o problema está em você. Porque que Deus é esse? Que pai é esse que a gente prega? Que tem prazer em ver o filho sofrendo. Deus está lá no céu, irmã Patrícia. E olhando para você e falando assim, sofre mais. Porque os teus pecados foram muitos, sofre. Sofre, Valério, eu quero ver você sofrendo. Sofre mais. Que pai é esse? Não, é esse o pai que a gente vê na Bíblia? Deus não tem prazer no teu sofrimento, meu irmão. Deus não te fez para sofrer. E isso aqui não é palavra de autoajuda, não. É ajuda do alto. Isso aqui não é palavra de coach, não. Isso aqui é a palavra pastoral dada pelo Espírito nesse momento. Deus não tem o prazer em ver vocês sofrendo. Pastor, então por que eu ainda não mudei?
Porque você não entendeu ainda que setembro é o mês da... Eu não sei, mas hoje você está aqui, é o primeiro culto do mês. E eu quero declarar sobre a tua vida, Vanilda, é o mês da virada. Família que está nos acompanhando hoje aqui, nos visitando, é o mês da virada para vocês. A não ser que como eu vim parar aqui, Deus trouxe vocês aqui para dizer, setembro é o mês da... Quantos creem que para essa família setembro é o mês da... É o mês da virada, a gente já está concordando com vocês. Por quê? Porque aquele que tem uma palavra de ordem chegou para dizer o caos, vai embora. Para a gente finalizar, ponto 5 da mensagem. Ao estabelecer ordem, Jesus promoveu o quê? Restauração familiar, misericórdia e pregação do evangelho. Olha o que diz o verso 17. E começaram a rogar que fosse embora. E entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Quer dizer, o endemoniado quis virar discípulo. Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir com o Senhor também. Aí Jesus falou o que para ele? Jesus 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhes, vai para a tua restauração familiar, para os teus, e anunciam qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de você. Misericórdia e pregação do evangelho. E aí, passando Jesus outra vez, versículo 20, eu fecho aqui. E ele foi, porque obedeceu a ordem. Escuta o que eu vou te dizer. Eu quero finalizar aqui, que já vai dar 8:30. Amém? Jesus deu uma ordem. E a ordem que Jesus dá para ser cumprida, Jesus falou, vai para a tua casa, anuncias os teus, e todo que Deus tem, toda a misericórdia que Deus teve por você, quer dizer, falou assim, ó, fica aqui e prega o evangelho nesse lugar. Porque tem pessoas que Deus vai tirar de um lugar e vai botar no outro. Tem pessoas que Deus vai deixar no mesmo lugar, para que as pessoas possam ver a transformação que aconteceu na vida dela. Tem pessoas do mês de setembro que Deus vai fazer uma virada. Qual é a virada? Vai te tirar de A para te botar em B. Aleluia. Tem pessoas que Deus vai falar assim, tu vai continuar em B, porque eu estou te dando força, estou te dando graça, estou te dando unção, estou te dando palavra, estou te dando renovo, estou te dando santidade, estou te dando comida, estou te dando força. Vai continuar aqui, porque tem obra nesse lugar. Tem obra nesse lugar. Acho que eu já não quis sair daqui várias vezes. Mas tem obra nesse lugar. Tem obra, repita comigo, tem obra nesse lugar. Tem obra nesse lugar. Uns, Deus tirou, por quê? Porque acabou o tempo. Transportou, foi para o Japão, foi para o deserto, está segurando plaquinha, está dando balinha, acabou. Findou. E outros, Deus está trazendo por quê? Porque é o mês da virada. Então Deus falou assim, ó, o que eu tinha que fazer aqui, Valéria, eu já fiz. Agora aspira, é contigo. Jesus entra no barco, vai continuar o ministério. E o gadareno vai pregar naquela cidade. Aliás, naquela cidade não, ele vai pregar em 10 cidades. Porque Gadara fica num conjunto de 10 cidades, chamada Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, ou seja, Jesus com uma pessoa alcançou 10 cidades. Tem mudança, tem virada no teu trabalho, tem virada na tua casa, tem virada nos teus negócios. Tem mudança, tem mudança. Eu creio que tem mudança. Por quê? Porque o Deus de promessa, Ele já disse, tem mudança, tem renovo, tem transformação. Por quê? Porque o Yahvé, aquele que promove, aquele que provê, Ele está nesse lugar. E Ele sopra o meu coração dizendo, setembro é o mês da virada.
Eu creio. Eu creio no Deus vivo. Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Vamos lá do início, sentimos? Sentimos. Você pode ficar de pé. Sua glória neste lugar. Algo novo. Algo grande chegará. É a virada. Movendo o quê? Movendo o sobrenatural. Mais uma vez, sentimos. Sentimos sua glória neste lugar. Quantos sentem essa glória nesse lugar? Algo grande chegará. Está movendo na família de vocês, sabia? O sobrenatural. Movendo o sobrenatural. Continua cantando, vocês não estão vendo, mas Jesus está trabalhando no sobrenatural. Tem algo que é para vocês receberem que está preso no sobrenatural. Mas o meu Deus me diz que esse mês é o mês da virada de vocês. Por quê? Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Tem algo sobrenatural sendo movido, irmãos. Escuta o que eu vou te dizer, eu vou encerrar a pregação. Quando Jesus chega naquele lugar, qual o nome da família? Qual o seu nome? Marco, Mário, Maicon, e o da Marta, e o seu? Kevin. Quando Jesus chega naquele lugar, ele não promove só uma mudança física. A primeira mudança que ele promove é espiritual. Porque quando Jesus está lá do outro lado do barco ainda, o demônio já está sabendo. O clima está mudando. Sabe quando você, oh, aleluia, sabe quando você sabe que o tempo vai virar? Que você acordou, o passarinho está cantando, mas de tarde começa a ventar e você fala, vai chover. Então, o mundo espiritual percebeu, Jesus vai vir para cá, vai ter alguma coisa está acontecendo, por quê? Porque o poderoso está vindo para cá, o clima mudou, a atmosfera mudou, sabe aquele peso espiritual que a cidade tinha? Quando Jesus estava se aproximando, o peso ia saindo, o peso foi saindo, quando Jesus pisa naquela cidade, quando ele pisa lá, ele já promove a paz, por quê? Porque a espiritualidade chegou. O Senhor de todas as coisas chegou. É a verdade do teu reino. A gente não percebe, mas o sobrenatural está acontecendo. Você não está vendo, meu irmão. A Bíblia diz o seguinte, Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até agora, e eu continuarei trabalhando, eu continuo trabalhando. Jesus está trabalhando nesse lugar. Você não está vendo, mas a guerra de espada já terminou. Por quê? Porque ele é o vencedor na batalha. Salmo 24 diz, quem é este que vem vitorioso das batalhas? Levantai-vos, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso das batalhas. Peso da tua glória. Não tem batalha que ele perca. Ele já ganhou. Agora, o mundo espiritual está se movendo. E a terra precisa responder. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Deus manda chuva sim ou não? Mas se a terra não estiver preparada, não adiantou de nada.
Vou repetir, porque isso é espiritual demais. Igor, Deus manda chuva, mas se a terra não estiver preparada, não adianta, porque não vai ter prosperidade. Então prepara a terra, família. Prepara a terra e backup. Ara a terra, oh aleluia. Joga as sementes, lança a palavra, porque a chuva está chegando. Pastor, mas a terra é dura. Fica tranquilo, pega uma picareta, revira a terra, porque nenhuma terra é tão dura que no fundo dela não seja molhada. Porque embaixo da terra sempre tem água viva correndo. Revulca a terra, bota a terra seca para baixo e a terra molhada para cima. Faz cova, faz vala, lança a semente. Por quê? Porque eu já estou vendo uma chuva, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu estou vendo Jeová Jireh provendo. E ele diz nessa noite que setembro é o mês da virada. Por quê? Porque vem chuva aí. Vem chuva aí. Vem chuva. Vem chuva.